Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do nosso Deus, estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E eu quero já avisar a todos vocês que são alunos da nossa EBD, que nós reiniciamos de forma presencial a nossa escola dominical, já no dia agora 22 de agosto, e de tal forma que nós tivemos no domingo passado a nossa segunda aula presencial, domingo agora, hoje está acontecendo a nossa terceira escola de forma presencial. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos alunos, desde a classe do maternal até a parte do adulto, já participando de forma presencial. Mas sabemos também que tem muitos irmãos que por condições ainda da pandemia não podem estar de forma presencial na nossa EBD, então nós estamos aqui transmitindo até você, hoje nesse domingo pela manhã do dia 5 de setembro, a nossa lição de número 10 deste terceiro trimestre de 2021. Eu quero convidar a você aí na sua casa, no seu lar, por bondade, incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, nós te agradecemos e eu te louvo, Senhor, pela vida, pela saúde, louvo a ti também pela vida do meu irmão, da minha irmã, que mesmo não podendo estar de forma presencial na igreja, mas hoje aqui, ó Pai, nesta manhã de domingo, estão recebendo uma porção da tua santa palavra, pois nós cremos que a tua palavra é aquela que edifica, a tua palavra é aquela que sara a nossa alma, a tua palavra é aquela que nos alimenta, que nos mostra o norte, que nos conduz, ó Pai, à senda da verdade. Continue com as mãos estendidas sobre cada um dos teus filhos. Nos dê também, Senhor, logo mais agora, uma escola também presencial, onde a tua presença mais uma vez possa ser real na vida da tua igreja. Assim, ó Pai, eu te peço em favor de cada professor, de cada professora que estará ministrando a tua santa palavra. Use cada um nas tuas mãos e a nossa oração em nome e para a glória de Jesus. Amém, meus amados. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós tivemos na lição do dia 22 e também na lição do dia 29 de agosto, nós transmitimos simultaneamente para os nossos irmãos que estavam presencialmente no templo, como também para os irmãos que estão em casa. No entanto, a partir de hoje, dia 5/9, nós já teremos as nossas aulas, e nesse momento agora que nós estamos transmitindo esse vídeo, nós estamos já na sede, na igreja, já de forma aí com as classes de adultos de forma separada, classe de irmãos, classe de obreiros, classe de varões, as classes já totalmente separadas. Porque eu estou gravando aqui antecipadamente para que você possa estar também participando da nossa EBD. Muito bem, meus irmãos, nós temos hoje a lição de número 10 que nos fala sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte. É interessante você que está em casa e acompanhando a nossa revista, os irmãos sabem que a nossa lição ela tem 13 lições, e nós falamos lá na lição de número 1, por exemplo, falamos sobre a ascensão de Salomão e a construção do templo, e já na lição de número 2 nós falamos sobre a divisão do reino, quando o reinado, que até então era um reinado único de Israel, houve ali a separação na época de Roboão e de Jeroboão, onde Roboão ficou com a parte do sul, representado por 2 tribos de Israel, e Jeroboão com a parte do norte, tendo por capital Samaria, com as 10 tribos de Israel. E nós vimos depois, estudando lição após lição, desde a lição de número 3, principalmente até a lição de número 9,
falando aí mais precisamente sobre os reinados que aconteceram na parte norte, ou no reinado de Israel. A partir de hoje, ou no domingo passado, nós já comentamos alguma coisa sobre Joás, que já reinou no reino do sul. Mas essa lição de hoje vai tratar, ou nós vamos finalizar aqui, as lições que trataram sobre o reinado do norte. Hoje nós vamos tratar sobre o cativeiro, essa nação de Israel, que após a divisão do reino, passaram aí por pelo menos 200 anos, dentro aí de pelo menos 19 reinados. Nós tivemos aí nesses 19 reinados pelo menos 9 dinastias. Então vejam os irmãos como era complicada a questão dos reinados da parte do norte. Nós passamos por 19 reis, isso em um período de aproximadamente de 200 anos, mas esses 19 reis aí divididos em 9 dinastias, quer dizer, não havia uma continuidade. Tal era a pecaminosidade, tal era a crueldade, tal era o tamanho das abominações praticadas pelo reino do norte. E esta lição de hoje tem esta finalidade de enfocar a graça de Deus manifestada na vida do seu povo de Israel, fazendo com que esse povo fosse levado para o cativeiro. Nós vamos ver aqui que a graça de Deus sempre esteve presente na vida de Israel, mesmo levando este povo para o cativeiro. Então veja que o tema da nossa lição, e você pode acompanhar aí na nossa tela, que vai falar sobre o cativeiro de Israel, o reino do norte. Eu quero chamar a sua atenção primeiramente para o que vem a ser esta palavra cativeiro, né? Porque como o tema da nossa lição é o cativeiro de Israel, talvez a pergunta que surge na nossa cabeça é: Pastor Mário, o que é cativeiro? E eu coloco aí na tela, você pode acompanhar comigo, que a palavra cativeiro significa privação de liberdade, ou situação de escravo, de servidão ou de escravidão. Quer dizer, é um lugar para onde o povo é levado como cativo, como prisioneiro. E a lição vai tratar realmente a respeito disso. É o povo de Israel, veja, aquele povo que foi tirado lá do Egito com mão forte, quando Deus manda as 10 pragas sobre a nação do Egito, e tira o povo atravessando o Mar Vermelho, convive com esse povo por pelo menos 40 anos no deserto, dando muitos livramentos. Este povo que adentrou na terra de Canaã, e depois de passar pela parte dos juízes, depois de passar pela parte dos reinados de Saul, Davi e Salomão, e agora, 200 anos depois da divisão entre Reino do Sul e Reino do Norte, este povo é levado cativo, preso. E talvez a pergunta que você me faz é: Pastor Mário, mas não havia a promessa de Deus de que o povo seria assentado na sua terra? É isso mesmo, meu amado, é isso mesmo. Deuteronômio capítulo 28, Deus dá uma promessa: olha, se o povo andar na minha presença, se for fiel, se fazer aquilo que me agrada, e Deus dá as promessas de que faria esse povo prosperar na terra. Mas esse povo transgride a vontade do Senhor, começa a praticar abominações, que é chocante. Nós vamos ver algumas destas aqui, e seria bom que você acompanhasse realmente conosco aqui, lendo talvez algumas citações bíblicas para nos situar aqui no tempo. Muito bem, o nosso texto áureo desta lição é baseado no livro do profeta Oséias, e aqui eu já quero chamar a sua atenção, que nós vamos falar sobre 2 Oséias nesta lição. Nós vamos falar do rei Oséias, que é o último rei de Israel, e é na época dele em que a nação de Israel, o reino do norte, é levado cativo para a Assíria. Então nós temos esse primeiro Oséias, o rei. Mas nós temos um segundo Oséias, que é o profeta Oséias. O profeta Oséias. E veja que o texto áureo, ele é tirado do livro do profeta Oséias. Oséias 6 e o versículo 1, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor,
porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Veja também aí na tela a nossa verdade prática. A verdade prática da nossa lição diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Aliás, isso vai permear esta lição de hoje, né? E talvez eu já gostaria de fazer para você uma primeira pergunta ao iniciar esta lição. Qual que é o primeiro mandamento dado por Deus a Moisés? Será que você sabe qual é? Qual é o primeiro mandamento? E talvez você esteja cocheando e esteja a pensar, e talvez na mente veja: olha, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Será que é isso mesmo? Vá lá em Êxodo capítulo 20, veja lá qual que é o primeiro mandamento. Veja que o primeiro mandamento tem a ver com a verdade prática desta lição. A verdade prática diz assim: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Nós vamos ver como isso é sério e como a questão da idolatria fere o coração de Deus. Não é à toa que o primeiro e o segundo mandamento gira em torno de não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Muito bem, meus amados, como ler a palavra de Deus, isso faz bem à nossa alma, alegra o nosso coração, isso é como favo de mel aos nossos lábios. Eu quero te convidar para nós procedermos à leitura do segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 1 ao 14, depois o versículo 17, até o versículo 20 e depois o versículo 29. Diz assim, segundo de Reis 17, a partir do versículo 1: No ano 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanaser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano. Como dantes então, o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. Versículo 5: Porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Versículo 7: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Versículo 9: E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo:
Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Olha o versículo 14. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. O 17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Olha o versículo 18, você tem aí na sua tela. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face, nada mais ficou, senão a tribo de Judá, ou seja, o reino do sul. Olha o 19, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Vamos para o versículo 20, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porém, cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nos quais habitavam. Amém, meus amados? Meus prezados, talvez você esteja até dizendo, pastor Mário, misericórdia, né? E é misericórdia, aliás, este é um dos trechos, é uma das partes das Escrituras Sagradas que estão escritas para nós aprendermos com os erros de Israel. O caminho que eles tomaram é o caminho que nós não devemos tomar. Então, meus amados, veja que esta lição, eu faço questão de colocar aqui na tela para você fixar melhor qual que é o objetivo desta lição. Nós temos um objetivo que é compreender que nossas transgressões nos afastam de Deus. É importante nós termos isso em mente. As nossas transgressões, Isaías fala isso, né? Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado do homem é o que traz a separação. Mas veja, Cristo Jesus veio para desfazer as obras de Satanás e nos reconciliar com o Pai. Glória a Deus. Será que você já pode dizer um amém por isso? Louvado seja o Senhor de Israel. Eu até coloquei aí na tela, e você pode ver, a questão do Reino do Norte, né? E eu fiz questão de comentar já na nossa introdução. Veja que o Reino do Norte, composto por 19 ou por 10 tribos, tiveram pelo menos 19 reis, em um período de 200 anos, e por pelo menos 9 dinastias. Começou lá com Jeroboão e vem até o rei Oséias. 19 reis. E interessante, meus amados, porque cada rei que subia ao trono, quando nós vamos ler a sua história, a Bíblia vai trazer a informação, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não obstante a tudo isso, a graça de Deus estava presente, Deus sempre alertando o seu povo, Deus mandando os seus profetas. Profetas, por exemplo, como Elias. Nós passamos por lições aqui. Profeta Elias, o profeta do fogo, transmitindo mensagens duras para Acabe, para Jezabel, mas eram homens de dura cerviz, que não obstante Deus falando, não obstante Deus mostrando, Deus mandando os seus sinais, eles endureceram a sua cerviz. O que dizer, por exemplo, né, de reis como Acasias, ou de reis como Jorão? O que dizer, por exemplo, do rei que nós estamos estudando hoje, o rei Oséias? Reis perversos, mas Deus mandava sempre os seus arautos, como mandou, por exemplo, Eliseu. Se Elias realizou tantos milagres, imagina Eliseu,
que realizou o dobro de milagres feito por Elias, o seu antecessor. Veja, profetas como Amós. Esta lição de hoje, neste contexto dessa lição de hoje do profeta Oséias, nós temos lá outros profetas como o profeta Amós, como o profeta Isaías. Isaías, não obstante, estava convivendo no Reino do Sul. Isaías faz menção das abominações que estavam ocorrendo no Reino do Norte, nesta mesma época. Nós podemos ver, por exemplo, o profeta Jonas, contemporâneo também deste período, né? Apesar que o profeta Jonas ele é mandado para a capital do império que dominava o mundo nessa época, inclusive quem leva Israel como cativo, que era a Síria. Né? Mas o profeta Jonas contemporâneo também desta época. Então Deus sempre tem os seus arautos. E não é diferente hoje. Né? A gente veja que não obstante as abominações praticadas pelo ser humano, a graça de Deus está presente, Deus sempre avisa o seu povo. Muito bem, eu coloco na tela aqui, você pode acompanhar aí, para nós termos aí um paralelo entre todos esses reinados de Israel, tanto antes da divisão do reino, né? Começando lá por Saul, Davi e Salomão, mas eu coloco, você pode ver na tela, né? De um lado o reino de Judá, o reino do sul, e do outro lado o reino do norte, chamado também de reino de Israel, onde você pode ver aí a mudança dessas dinastias nessas próximas duas telas que se seguem. Pois bem, meus amados, mas eu faço questão de colocar aqui também sobre o reino da Síria. Os irmãos sabem que nós temos que ter um cuidado. O estudante da palavra de Deus, ele tem que ter um cuidado para não confundir. E nós temos dois nomes muito parecidos que a Bíblia nos traz, que é o nome Assíria, né? Começando aí com A de abelha, Assíria, que era um reino. A Síria não era simplesmente um país, era um império, era um ajuntamento de várias nações que foram sendo conquistadas pelos medos e os persas, e os medos e os persas formam aí este império chamado Império Assírio, que tinha como a capital a cidade de Nínive. Era um império carrasco, império até abominável, faziam coisas sangrentas, cruéis, né? Nós vamos ver aí a forma como esse império agia de uma forma assustadora. Nós temos, por exemplo, alguns comentaristas trazendo sobre o papel, a forma como o reinado assírio fazia. Por exemplo, eles chegavam a pegar povos e tirar até a pele humana e usar a pele humana para fazer muitas vezes as suas cabanas para os seus generais. Veja a crueldade. Não é à toa que o profeta Jonas, quando recebe a missão de Deus para ir para Nínive, ele treme, porque ele sabia a crueldade daquele povo. Mas veja, é justamente esse povo cruel que Deus vai usar como um cajado, como a expressão do profeta Isaías. O profeta Isaías usa a expressão que Deus vai usar o Império Assírio como um cajado para levar o seu povo para o cativeiro, porque Deus queria mostrar uma lição. Uma vez que o povo de Israel havia se contaminado com a idolatria, havia construído nos montes os seus altos, e ali praticando abominações, adorando aos deuses pagãos, e aquilo era uma abominação perante o Senhor. Deus não aceita jamais dividir a sua glória com outro, ou com outrem. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. A Bíblia diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então o Império Assírio, você pode ver aí, foi um império de uma dimensão muito grande. Muito bem. Nós vamos então para o primeiro capítulo
dessa nossa lição, depois dessa palavra introdutória, mas para nós caminharmos aqui nesta lição. O primeiro capítulo vai dizer que Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Vocês sabem muito bem, já até mencionamos isso aqui, mas cabe a bem frisarmos novamente, de que Samaria era a capital do reino do norte, ou do reinado de Israel. E Samaria, quando o rei Oséias, que era nesta época tributário ao Império Assírio, o Império Assírio que dominava muitas nações, inclusive a Israel, faz de Israel tributário. Israel tinha que pagar tributo, dar presentes e mandar riquezas do seu povo para o Império Assírio, para Nínive. E enquanto o rei Oséias estava pagando os tributos, eles estavam ou podiam ficar nas suas terras. Mas chega um certo momento de que o rei Oséias vai conspirar contra o Império Assírio, contra o rei Salmanaser da Assíria. E o que o rei Oséias faz? Ele vai e desce até ao Egito. Ele vai até ao Egito para pedir socorro, para fazer aliança com o rei por nome de rei So, que era o rei do Egito. Ele faz uma aliança para que o rei do Egito pudesse protegê-lo contra o Império Assírio. Quando esta informação chega ao Império Assírio, o rei Salmanaser fica enfurecido. E ele vem com a sua tropa, ele vem com o seu exército, ele vem com os seus homens, ele vem para destruir. Ele vem para levar o povo cativo, e não era apenas alguns, ele quer levar quase todos. E veja, os irmãos, que nesta época, não obstante o Império Assírio ter feito Israel tributário, mas havia uma certa prosperidade em Israel. A nossa lição faz questão de dizer isso, e nós podemos ver isso lá em 2º livro de Reis, o capítulo 17, nós lemos aqui uma parte deste capítulo. Nós podemos ver que havia ali prosperidade, havia riqueza, mas a riqueza era muito em cima da corrupção. Os irmãos acham que corrupção é coisa do homem moderno? É coisa de hoje? Corrupção é coisa muito antiga. Havia corrupção e muito forte em Israel. Aliás, era o povo da classe alta explorando a classe pobre, os ricos se tornando mais ricos e os pobres cada dia mais pobres. Tal era a crueldade do próprio povo de Israel sobre os seus irmãos. Havia também, naquela época, a injustiça social. Aliás, meus amados, injustiça social é algo que fere o coração de Deus. Deus não tolera a questão da injustiça. Quer ver Deus se mover do seu trono? É quando ele vê injustiça sendo praticada, principalmente se isso for praticada pelo seu povo. Isso fere o coração de Deus. E havia uma injustiça social grave na nação de Israel. Havia também a hipocrisia religiosa. Pessoas que até, como se fosse até o local de adoração a Deus ali em Samaria, mas de adoração a Deus, aquele estava muito longe. Na verdade, estavam adorando aos deuses pagãos. Faziam de piedosos, mas por dentro eram lobos devoradores. Cuidado, nós temos que ter muito cuidado com esta hipocrisia religiosa. E se não bastasse isso, o sincretismo, né? Essa é uma palavra até difícil de falar, mas o sincretismo, na verdade, é uma mistura de fé. Né? O povo que até a época de Roboão
tinha o seu templo em Jerusalém, os sacerdotes, e ofereciam sacrifício ao Senhor, agora, nesses quase 200 anos, no reinado do norte, esse povo começa a construir outros deuses, começam a sacrificar nos montes, e começa a usar parte da prática ou do ritual judaico, com a mistura do ritual pagão, e aquilo forma-se um sincretismo. Nós chamamos isso hoje de ecumenismo, é isso? Nos nossos dias. Ecumenismo. Sabe aquele tipo de pessoa que diz, olha, toda religião é boa, toda religião conduz o homem aos céus, né? Aí começa a pegar uma coisa aqui, a outra coisa ali, e aquilo vira o sincretismo, né? O ecumenismo. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Deus quer a adoração completa. Deus não aceita um coração repartido, um coração dividido, né? Então eu até coloco na tela, e você pode ver aí, né? Quando eu coloco que a prosperidade fez com que os homens desviassem ainda mais de Deus, né? As promessas lá de Deuteronômio 28 não eram cumpridas pelo povo. Eu até coloco os profetas Amós, né? Aqui já os profetas Amós e Osés profetizam que a prosperidade alcançada era fruto da corrupção e da injustiça social. Havia prosperidade sim, mas não era prosperidade segundo Deus. Não era a prosperidade que tinha a chancela divina. Veja, aqui nós já podemos entendermos aqui um princípio, que nem toda riqueza é fruto da graça de Deus. Esse é um princípio que está aqui. Nem toda abastança, nem todo o enriquecimento é prova de que é Deus quem está abençoando. Na vida de Israel nesta época, e isso também pode ser uma realidade na vida de alguns, nem sempre a riqueza é prova de que Deus está comigo ou com você. Nós temos que ter cuidado com isso. Na nação de Israel, isso era fruto de corrupção e da exploração do irmão, da exploração do outro, provocando aí a injustiça social. E veja, e nós até colocamos aí no ponto 2, né, desse capítulo 1, que a traição do rei Oséias, né, quando ele desce lá ao Egito, né, quer dizer, se não bastasse o rei Oséias, se não bastasse a ele ir até o rei do Egito para pedir socorro, né, traindo o império assírio, ele também faz vista grossa para toda a corrupção e a injustiça que é praticada no seu reinado. E aquilo não tem a aprovação do Senhor. No ponto 3, nós encontramos, né, e reforçando o que eu já disse há minutos atrás, que Deus sempre tem os seus arautos. Deus nunca vai deixar o homem, principalmente o seu povo, sem uma palavra de advertência. E veja a palavra de advertência que está no capítulo 1, no ponto 3 dessa nossa lição, a advertência, por exemplo, do profeta Oséias. O profeta Oséias, no capítulo 7, o versículo 11 e 12, ele diz assim: porque Efraim, e Efraim é um outro nome que se dá ao reino do norte, às 10 tribos de Israel. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Invocam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os farei descer. Castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Veja, irmãos, que Oséias é contundente, o profeta Oséias. Ele vai dizer que Efraim é como uma pomba enganada, quer dizer, o povo de Israel estavam sendo enganados.
enganados por um rei perverso, por um rei que não temia ao Senhor e por um rei que fazia vistas grossas para aquilo que estava acontecendo debaixo dos seus olhos. Mas Deus é aquele que não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso também ceifará. E veja, meus amados, que a situação assim era tão terrível, né? Que o povo de Israel nessa época, e nós fizemos questão de ler na nossa leitura em classe, né? Que eles até provocavam ao Senhor. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 17, capítulo 17, o versículo 17 de 2 Reis. Olha, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas. Os irmãos já pensaram? O povo de Israel chegaram a tal ponto, a tal perversidade, que uma família judia, para adorar os deuses pagãos, eles faziam passar pelo fogo em oferenda aos deuses os seus filhos e filhas. Eram oferecidos ao deus Moloque, né? Eram oferecidos ali, eram lançados vivos e mortos na sequência, tão claro, pelo fogo, né? Que havia dentro ali do deus Moloque, que era um deus ocado, né? E o fogo dentro, eles jogavam dentro os filhos em oferenda aos deuses, né? Olha, e deram-se a adivinhações. Já pensaram o povo, né, que conhecia o Senhor, indo para o caminho aqui, né, da feitiçaria, porque aqui, olha, adivinhações recriam em agouros, se referindo aqui ao pecado de feitiçaria. E mais, ó, e venderam-se, olha que coisa, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem. Eu quero chamar a sua atenção aqui, que é para o provocarem a ira. Isso quer dizer que eles sabiam que o que estavam fazendo era mal aos olhos do Senhor, mas eles fizeram aquilo com uma intenção de provocar. Fizeram isso para provocar a ira do Senhor. Sabe alguém, quando ele sabe que vai fazer mal para alguém, mas ele quer fazer aquilo para provocação, e ele vai provocar porque ele sabe que vai mexer com o outro. O povo de Israel fizeram isso para provocar a ira do Senhor. Irmãos, é coisa de outro mundo, né? Veja que nós temos um outro versículo que vai até nos informar aqui, o versículo 9. O versículo 9, veja o que diz o versículo 9, ó. E os filhos de Israel fizeram secretamente. Eu gosto dessa palavra, secretamente, porque isso aqui revela algumas coisas, ó. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Em outras palavras, eles sabiam que se revelasse, se falasse o que eles estavam fazendo, aquilo era tão perverso que aquilo deveria ficar em segredo. Quer dizer, era uma coisa que falar já dava nojo. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. E sabe qual que eram as coisas que eles fizeram aqui? Porque olha o versículo 10. E levantaram estátuas e imagens do bosque. Essas imagens do bosque, essa palavra bosque aqui, na nossa língua portuguesa, o bosque ele tem vários significados. Bosque pode ser um local com muitas árvores, né? É um local com muita vegetação e talvez até com a fauna também presente ali, com alguns animais, o bosque. Mas o bosque aqui eram postes ídolos feitos de madeira, postes ídolos feitos de madeira com figuras de homem ou de mulher, com os seus órgãos genitais grandes, e o povo de Israel subiam os montes, iam lá diante destes postes ídolos, chamados de bosque, para
cometer prostituição em frente a esses postes ídolos. Tal era a perversidade que a nação de Israel chegou. Irmãos, já pensou? Eu vejo aqui a graça de Deus tão grande, porque Deus poderia ter destruído a tudo e a todos. Poderia ou não? Com certeza. Porque a perversidade era tamanha. Mas Deus amoroso, compassivo, misericordioso, Deus vai mandando o profeta Elias, Eliseu, Natã, Aías, né? Natã foi antes, né? Foi na época de Davi. Aías, Deus vai mandando Jonas, Deus vai mandando profetas para orientar o seu povo, para que o povo reconhecesse a sua perversidade, voltasse para o Senhor, né? Tivesse aí um arrependimento, a metanoia, a expansão da consciência, voltasse para o Senhor. Mas o povo, a Bíblia diz que era de dura cerviz. E esta palavra, meus amados, dura cerviz, né? Esse termo não é muito usado nos nossos dias, é no sentido de pescoço duro, quer dizer, ele não era de se encurvar, o povo não era de se arrepender, digamos assim, né? Mas era de dura cerviz, de nariz empinado, né? Mesmo diante das vezes que o Senhor os chama a atenção, eles não se voltam para o Senhor. Veja, eu até na outra tela eu coloquei, para nós finalizarmos o capítulo 1, ainda diante desta advertência dos profetas, eu coloco ainda Oséias, voltando para Oséias, o capítulo 7, o versículos 13 e o 14. Leia comigo aí. 7, o 13 e o 14. Diz assim: ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Isso aqui é Deus falando. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Quer dizer, Deus dizendo, olha, eu remi, quer dizer, eu estou pronto a perdoá-los. Mas eles disseram mentiras contra mim. E não clamaram a mim com seu coração, mas davam uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, quer dizer, eles só se ajuntavam para fazer banquetes e banquetes que desagradavam ao Senhor. As suas festas, mesmo diante do fruto da terra que Deus fazia multiplicar e fazia prosperar, eles estavam ali usando a graça contra o Deus da graça. Deus dava a eles o bem e eles retribuíam com perversidade ao Senhor. Mas contra mim se rebelam. Que Deus possa ter misericórdia do seu povo hoje. Que nós venhamos aprender com a nação de Israel a jamais entrarmos por este caminho. Eu até coloco também a palavra de Oséias, de Amós, melhor dizendo, Amós, o capítulo de número 5, o versículo 21 e o 22. É bom nós lermos a palavra, porque são textos que muitas das vezes nós passamos despercebidos. Diz assim, olha, Amós 5, versículo 21 e 22. Veja essa questão do sincretismo religioso. Aborreço, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Deus está dizendo, olha, vocês estão me oferecendo sacrifício, vocês fazem as vossas festas, mas estas festas estão com mistura. Eu não aceito mistura. Eu quero um culto de adoração a mim. É isso que Deus está dizendo aqui. Isso, irmãos, se era uma verdade há 2.700 anos atrás, é verdade também hoje. Deus não aceita nisso. Aqui é um outro princípio que nós aprendemos aqui,
que Deus não aceita adoração dividida. Deus quer uma adoração sincera, um espírito reto diante dele. Amém, meus amados? Que o Espírito do Senhor nos oriente como filhos, né? Aprendemos com os erros dos outros. Aprendemos com os erros de Israel. Isso está exposto na palavra de Deus para nós não cairmos nesta mesma armadilha. Muito bem, meus irmãos, nós vamos aqui para o capítulo 2 da nossa lição, os pecados do povo e a sua queda, né? O terrível pecado da idolatria, né? Eu até coloco aí qual que é o primeiro mandamento, né? Será que você já leu lá? Êxodo capítulo 20? Será que o primeiro mandamento é talvez aquilo que nós muitas vezes imaginamos, né? Que é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas? Vamos ver qual que é o primeiro mandamento? Vamos lá para Êxodo capítulo 20? Então falou Deus todas estas palavras dizendo, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3, temos aqui o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Olha, esse é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Veja o segundo mandamento, que é uma sequência a este. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Os dois primeiros mandamentos é sobre a questão da idolatria. Deus não aceita, até porque, meus amados, é impossível cumprir todos os outros mandamentos se você não tem o Senhor como teu único Deus. Saber qual é o Deus a quem servimos faz a diferença sobre tudo e todos. Esse é o primeiro mandamento. Se eu sei quem é o meu Deus, se eu adoro ao meu Deus e eu sei quem Ele é, eu não vou praticar nenhuma das 9 outras menções exaradas nas Escrituras Sagradas, a qual Deus diz não. Se eu sei quem é o meu Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo. Se eu sei quem é o meu Deus, eu não tenho outros deuses diante de mim, porque eu sei a quem eu sirvo. Então aqui, meus amados, nós já podemos ver que a ordem de Deus é muito clara. Deus não tolera o pecado da idolatria. Veja, por exemplo, no ponto 2 desta lição, no capítulo 2 e o ponto 2, as causas do cativeiro. Por que Deus vai pegar o seu povo, o povo de Israel, da sua terra e vai sendo levado por um povo ímpio, bárbaro, como comentamos no início desta lição, e vai levar como cativos. E tem uma coisa, esse povo foi levado como cativo e nunca mais voltaram. Quem voltou do cativeiro foi o Reino do Sul, que foram levados 120, 130 anos após o Reino do Norte. A tribo de Judá e de Efraim, esses sim voltaram. Mas a tribo do Norte, como nação, nunca mais voltaram. É tão claro que nas profecias divinas, eles retornarão, né? Hoje já é possível ver em Israel, né? E você pode encontrar vários vídeos mostrando a respeito disso, e já foram localizados pessoas, né? Que segundo testes avançados, né? De DNA, já chegaram ali a concluir que se refere à tribo de Zebulon, por exemplo. Parece que um dos povos que estavam lá na Etiópia, etíopes, judeus etíopes que estavam lá, né? Segundo aí as pesquisas, já se refere à tribo de Zebulon. Nós já podemos ver, por exemplo, a tribo de Issacar,
né? Então já há provas disso, provas hoje até científicas a respeito disso, né? De tribos voltando. Mas voltando agora para que as profecias se cumpram. Mas até a época de Jesus, apenas o reino do sul havia retornado. Então veja, outras causas do cativeiro, além da idolatria que falamos aqui, né, de queimar os filhos aos deuses, de se prostituírem perante os postes ídolos, né, o bosque. Além disso, esse povo praticava a injustiça social. Eu gosto dessa passagem bíblica que diz assim: olha, ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres. Olha a expressão, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Olha, meus amados, então Deus não tolera a questão da injustiça social. Pense nisso, talvez seja um outro princípio que nós podemos aprender aqui, até dentro desta questão, porque a injustiça social está muito correlacionada com a exploração do povo, né? Veja, por exemplo, em Oséias, capítulo 6, e o versículo 9, nós encontramos que até os sacerdotes, meus irmãos, olha bem, até os sacerdotes fizeram um conluio com os governadores para extorquir o povo. Olha o que diz 6 e 9 de Oséias: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações, dando a entender aqui que os sacerdotes, né, avisados pelos governadores, sabendo que alguém estava indo para Siquém, eles ficavam, né, montavam ali as suas guaritas, à espreita, às escondidas, para no caminho de Samaria para Siquém, e Siquém é a cidade que fica no vale, beirando entre o monte Gerizim e o monte Ebal, ali no meio tem um vale, e a cidade de Siquém, uma cidade grande, talvez a segunda maior cidade do Reino do Norte, né? E veja, os sacerdotes faziam isso, né? E tudo isso para provocar a ira, né? Provocar a ira do Senhor. No capítulo 3, meus amados, e já caminhando para o fechamento da nossa lição, o capítulo 3 nos diz assim, que os estrangeiros, né, e os estrangeiros aqui se referindo o povo assírio, o império assírio, os estrangeiros ocupam Samaria. Então veja, retornando na nossa parte histórica, né, quando o rei da Síria, Salmanaser, toma ciência de que o rei Oséias havia descido ao Egito e faz um acordo com o faraó do Egito, por nome de So, né? Apenas duas letrinhas, S-O, o rei So, faz um acordo. O que Salmanaser faz? Ele pega o seu exército, vem e rodeia, sitia Samaria. E ficam ali, Samaria é sitiada por 3 anos. Irmãos, já pensaram? Uma cidade cercada por 3 anos, sem poder entrar e sair, né? Ali faz com que os víveres se acabam, né? A alimentação se acaba, as cidades eram muradas na época, né? E não podia sair porque o Império Assírio havia rodeado. O Império Assírio poderia muito bem, né, arrombar os portões e adentrar e matar a todo mundo, mas o rei da Síria, e havia na realidade um propósito de Deus, até nisso a gente pode ver a graça de Deus. Olha a graça de Deus aqui, poupando o povo, porque o Império Assírio era um povo bárbaro, um povo com muito poder bélico na época, poder militar, né? Para
acabar com Samaria, apenas uma cidade, não precisava de muito esforço. Mas eles ficam 3 anos, tentam vencer a Samaria pelo cansaço, né? E pela falta de alimento, a falta até de água, até que o povo se rende. E Salmanaser, com seu exército, eles, 3 anos depois, ele pega os moradores de Samaria, né? E não apenas de Samaria, daí de todo o reino do norte. E o povo assírio, eles tinham uma forma diferente de escravizar os povos conquistados. Enquanto os babilônicos agiram de uma forma, né? Os romanos de outra, o povo assírio tinha uma forma muito peculiar. O que eles faziam? Eles pegavam o povo que estava naquela terra e levavam para uma outra região. Pegavam povos de outras regiões e traziam para aquela terra. E com isso, na realidade, havia ali, né, um objetivo maior, que era, primeiramente, fazer com que o povo não tivesse mais força para voltar para a sua terra. E até porque, quando se quisesse eventualmente voltar para a sua terra, encontraria agora um povo miscigenado. Um povo ali que de uma certa forma já tinha uma outra cultura, até mesmo uma outra nacionalidade. E foi isso que os assírios fizeram. E eles trouxeram para lá outros povos que acabaram ajuntando com o remanescente de israelita que ali ficaram, aqueles que eram os mais pobres, aqueles que tinham talvez problemas de saúde ou problemas físicos, que ficaram ali. E esses povos de outras regiões que vieram para ocupar as terras de Israel se ajuntaram com os remanescentes de Israel e nesse casamento geraram um povo misto, que nós hoje, ou na época de Jesus e até antes de Jesus, os conhecemos, passamos a chamá-los de samaritanos. Então, os samaritanos nada mais são do que esse povo miscigenado que surge através dessa miscigenação de pessoas que passam agora a nascer e a conviver naquela região. Muito bem, nós temos até uma expressão, né, do profeta Oséias a respeito disso. Veja, por exemplo, vamos até ler, eu vou colocar até na tela, o livro lá do profeta Oséias, o capítulo 7, e o versículo de número 8. É uma parte interessante, porque Oséias vai falar assim, olha, Oséias 7, 8. Efraim, e só reforçando, Efraim é o nome também que se dá ao reino do norte. Efraim com os povos se misturam, ou se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Eu gosto dessa expressão, porque o bolo, as irmãs que assam bolo em casa, hoje nós temos forninhos, né, que é capaz de assar tanto por baixo quanto por cima. Mas a expressão bíblica aqui, Efraim é um bolo que não foi virado, quer dizer, é um bolo que só está assado de um lado, né? Mostrando que Efraim era um povo agora misturado, né? E veja, meus amados, até o que diz, por exemplo, né? O versículo a seguir, olha o versículo, eu acho que é o versículo 9, diz assim, olha, estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele e não o sabe. Veja, do que pior do que perder a força, é você não saber que perdeu a força. Estrangeiros lhe devoraram a força, e ele não o sabe. Assim estava a nação de Israel. Então surge esse povo miscigenado. Eu coloco na tela seguinte aí, Jesus e os samaritanos, né? A lição vem tratar a respeito disso, que anos depois, muitos anos depois, Jesus, quando nasce como homem e quando ele começa o seu ministério, no capítulo 4 de João, por exemplo,
nós encontramos Jesus tendo um contato com uma mulher samaritana, né? Possivelmente aqui na cidade, aqui nessa região de Siquém. E olha, João 4,4 diz assim, que Jesus, né, ele está vindo lá da Galileia, ele está indo em direção à Judeia. Diz assim 4,4 de João, e era-lhe necessário passar por Samaria, né, quando ele tem um encontro com a mulher samaritana. Veja, essa expressão, e era-lhe necessário, nós temos que entender essa expressão, porque nessa época de Jesus, os irmãos sabem disso, os samaritanos, eles odiavam os judeus natos, né? Os judeus puros, tá certo? E os judeus puros, né, agradeciam a Deus toda manhã, por não ser samaritano. Eles não queriam saber de samaritanos. Samaritano era um povo para eles que eram pagãos, povo que não adorava o seu mesmo Deus, era um povo miscigenado. Então, essa expressão, e era-lhe necessário, quer dizer, Jesus foi impulsionado pelo Espírito Santo. Não é que era o único caminho, aliás, era o caminho que o judeu que se prezasse não faria, não fazia. Ele dava a volta para ir pelo caminho que todo judeu fazia. A expressão bíblica aqui, o entendimento que se tem aqui, que a expressão era-lhe necessário, quer dizer, ele tinha uma missão a ser cumprida. Ele era guiado pelo Espírito Santo e tinha algo a fazer em Samaria. E os irmãos conhecem a história, que ele chega no poço ali, o poço de Jacó, e pede água, e a mulher samaritana é ela quem faz pouco caso de Jesus. Não é Jesus quem faz pouco caso dela, é ela quem provoca. Quando ela diz assim, olha, como sendo tu judeu, pedes águas a mim que sou samaritana. Percebe? Então é ela que vai fazer a distinção. Mas Jesus não, Jesus ama a todos indistintamente. Olha a graça de Deus manifesta aqui também novamente, né? A graça de Deus alcançando esse povo miscigenado, o samaritano. E mais, eu até coloco na tela mais à frente ali, que Jesus vai fazer, aliás eu não coloco na tela, mas você vai se lembrar disso, que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. É uma história. E veja que Jesus, para falar para aquele chefe ou aquele doutor da lei, Jesus conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e na cabeça do doutor da lei, aquele homem que estava vindo de Jerusalém descendo para Jericó, só podia ser um homem de bem, deveria ser um judeu. Mas ele cai na mão de salteadores. Mas vem o sacerdote, o levita, passa de largo. Mas vem um samaritano, e Jesus quer trabalhar na mente do doutor da lei, dizer que aquele que ele não dava muito crédito, que era o samaritano, esse samaritano praticou uma boa ação. Ele se condoeu para aquele que estava caído à beira do caminho, né? Então Jesus mostrando que ele vem para todos. Amém, meus amados? Meus irmãos, eu gostaria de finalizar esta aula trazendo aqui algumas aplicações práticas para a nossa vida de fé cristã. Porque talvez a pergunta que você faz Pastor Mário, mas uma lição tão histórica como essa, o que eu posso trazer para a minha vida de fé cristã hoje, em 5 de setembro de 2021? Primeira coisa que eu trago aqui, que prosperidade e enriquecimento nem sempre é prova de estar fazendo a vontade de Deus. Então, cuidado. Não que riqueza é pecado, não, senhores. Riqueza, Deus tem o prazer em dar riqueza aos seus filhos. E nós temos que trabalhar e buscar, sim, o pão de cada dia e procurar dar para os nossos filhos uma vida boa. Não é pecado ter riqueza, mas cuidado. Prosperidade e enriquecimento nem sempre é prova. Cuidado,
com a exploração, cuidado para não praticar a injustiça. Temos que fazer aquilo que agrada ao Senhor dos Exércitos, aquilo que adora o seu santo nome. Segunda aplicação prática: através de seus arautos, Deus nos convida ao arrependimento. A exemplo do que aconteceu com a nação de Israel, Deus está convidando o dia todo e todos os dias a mim e a você ao arrependimento. Deus sempre nos alerta através da sua palavra, através dos seus filhos, através dos seus profetas, para nós sempre estarmos voltando para o Senhor. Terceira aplicação prática: cuidado com tudo aquilo que quer tomar o lugar de Deus na sua vida. O ídolo nem sempre ou não necessariamente precisa ser um objeto a qual você se encurva. O ídolo pode ser a sua casa, o ídolo pode ser o seu filho, o ídolo pode ser o seu emprego, o ídolo pode ser o seu talento. Cuidado, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Deus não aceita que a adoração seja dada a outro. Ninguém pode tomar o lugar central de Deus na nossa vida. Cuidado com isso. Até mesmo a igreja como denominação, nem a igreja como denominação pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Quarta e última aplicação prática, não quer dizer que são só essas, temos mais, mas finalizando aqui, que o princípio da graça está presente em toda a história do ser humano. A gente vê a graça de Deus manifestada. A exemplo do que aconteceu com a nação de Israel, a graça de Deus está manifestada na minha e na sua vida, porque Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém, meus amados? Incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor bendito, eu louvo a Ti pela vida do meu irmão e da minha irmã. Meu Deus, que ainda não estão podendo estar de forma presencial conosco no Templo Sede, onde logo mais aqui estaremos reunidos, Senhor. Mas estão aqui assistindo essa aula, mesmo de forma virtual, mas estudando a Tua Santa Palavra. E a Tua Palavra é aquela que edifica a nossa alma, que fala ao nosso coração. Que as lições práticas desta lição estudada nesta manhã venha a ficar enraizada, arraigada no nosso coração e venha a produzir frutos para a glória e louvor do Teu nome. Continue, Senhor, com as mãos estendidas sobre os Teus filhos. Nos dê um domingo de paz, de bênção, seja com cada um dos Teus filhos. Assim é a nossa oração, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero também aqui, ao finalizar esta aula, avisar a todos os nossos professores da escola dominical. Nós reiniciaremos de forma presencial o nosso CAPED RP, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico de Professores da Escola Dominical do campo de Ribeirão Preto. Reiniciaremos no dia 18 de setembro, será todo o terceiro sábado de cada mês. 18 de setembro agora reinicia, das 18 às 21 horas. Eu gostaria de convidar a você, superintendente, você pastor, você professor, professora da nossa escola dominical, desde a classe maternal até a classe adultos. Participe conosco, 18 de setembro, das 18 às 21 horas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.